Saudações, aqui é Mauro Miguel. Hoje vamos falar de trabalho de uma força. Então, na física, para que haja trabalho, duas condições devem ser satisfeitas. A primeira condição é tem que existir uma força, ou uma força deve ser aplicada, e a segunda condição é que esse corpo que vai sofrer a ação de uma força deve deslocar-se. E a partir daí, nós já podemos ter uma ideia do que é trabalho. O trabalho será o produto entre a força e o deslocamento ou a distância. Então, temos aqui um corpo que sofre a ação de uma força paralela ao deslocamento. Então, trabalho será simplesmente o E igual a vezes D. Essa expressão é bem básica, não vai merecer nenhum exemplo. Mas o que é o seguinte? Temos aqui já um novo cenário interessante, em que nós temos aqui uma força que não é paralela ao deslocamento. Então, como achar o trabalho neste caso? Aqui já tinha uma componente. Então, fazendo aqui a translação, terei a componente da força em Y e aqui a componente em X. Nós falamos o quê? Que trabalho é igual a força vezes a distância. Vamos lá modificar essa expressão para ser força resultante. Vamos lá. Para esse corpo aqui mover-se, ele deve aqui sofrer a ação da força horizontal. Então, a força horizontal é que será a componente em X, que será Fx vezes a distância. Essa componente aqui para o ângulo é adjacente. Então, se é adjacente, o E será a força vezes aqui o cosseno do ângulo vezes a distância. E organizando isso, teremos força vezes distância vezes aqui o cosseno do ângulo. Então, teremos aqui uma nova expressão. Na verdade, essa expressão que eu mostrei nesse slide é a mesma expressão aqui, mas já num caso simplificado. Porque neste caso aqui, a distância tem um vetor aqui para a direita e a força também. Esses dois vetores são vetores paralelos. Segundo a matemática, o ângulo entre dois vetores paralelos é igual a 0 graus. Tá bom? E aqui, o cosseno de 0 dá 1. Por isso aquela expressão lá é uma expressão simplificada. E temos aqui esse exemplo do seguinte. A força F de 0,30 newtons atua sobre um corpo ou um objeto formando um ângulo de 60 graus com a direção do deslocamento D. Ok. Se a distância for 10 metros, o trabalho executado pela força F expresso em Joule é igual a... Temos aqui a figura e aqui uma série de opções. Então, sempre quando nós temos um caso que tem a ver com ângulo, sabemos que o E será força, distância e aqui o cosseno do ângulo. Perfeito. Ok? Então, depois a força vale 30, distância vale 10 e o cosseno aqui de 60 graus. Também tem que saber aqui o cosseno de ângulos especiais. Aqui nós teremos 300 vezes cosseno de 60 graus é igual a 1 sobre 2. Então, fazendo essa operação, terei aqui 150 joules e aqui terei esta opção. Ok? Então, é só aqui retirar essa expressão que nos permite calcular o trabalho juntamente com o ângulo. E se nós tivermos um gráfico, né, que relaciona a força e aqui a distância, ao achar a área, achamos o trabalho, né, que está aqui. Isso vai ficar bem claro para nós nesse exercício. Diz que o gráfico da força motora na própria direção do movimento é representado na figura ao lado. Determina o trabalho F no deslocamento de 0 a 1000 metros, né? E é assim, quando nós temos um gráfico, né, uma curva, um comportamento, nós sabemos a área por debaixo da curva ou da reta. Então, essa é a reta, então vamos calcular essa área por baixo. E ao destacar essa expressão ou essa figura, percebemos que ela forma um trapézio. Então, sabemos que o trabalho é igual à área do trapézio, que será a base maior mais base menor sobre 2, tudo isso vezes aqui a altura.
Continuando, base maior será desta ponta até esta outra ponta aqui, que será 1000. Base menor será deste ponto até este ponto. Neste ponto maior tenho 600, aqui tenho 200. Fazendo diferença, terei aqui 400 sobre 2 da fórmula vezes aqui 1000. 1000, como é um número que eu posso transformar numa potência, então não vou dividir com 2. Então, vou somar aqui o 1000 e o 400, vai dar 1400 sobre 2, vezes 10 aqui é o expoente 3. E 14 por 2 dá 7, aqui 2 zeros, dá 700 vezes 10 é o expoente 3 joule. Ou ainda poder colocar como 700 kJ. Good? Então, vamos lá continuar com a nossa aula. A seguir, veremos o trabalho do peso. Vamos começar com essa fórmula que nós vimos anteriormente, que diz que trabalho é igual a força vezes aqui a distância. Esse corpo aqui está suspenso, né? Então, como está suspenso, vai sofrer aqui a ação da força peso. Então, onde tem força F, vamos alterar para peso. E onde tem distância, vamos aqui alterar para H de altura. E peso, nós vimos lá na dinâmica que peso era a massa vezes a gravidade vezes aqui a altura. Então, aqui temos aqui essa expressão que corresponde ao trabalho do peso. E depois temos aqui o trabalho da força elástica. Sempre que você ouvir falar da palavra elástica, quer dizer que nós vamos lidar com molas. Temos aqui uma mola que será comprimida ou aqui será expandida, ok? E aqui algo que eu quero lhe mostrar, veja só. Esta é a posição de equilíbrio, é a posição normal da mola. Aqui, a mola foi puxada para a direita, então a força elástica ela vai atuar para a esquerda. Com qual propósito? De devolver este corpo para a posição de equilíbrio. Aqui, a mola foi comprimida, a força elástica vai atuar no sentido contrário, de modo a devolver a mola na posição de equilíbrio, tá bom? Então, sempre a força elástica, o seu objetivo é de fazer com que a mola retorne para a posição de equilíbrio. Ok, ótimo. Agora, neste gráfico, eu trago a relação entre a força e a deformação. Veja só, se essa caneta ela for uma mola, quanto mais força eu faço, mais ela vai ficar deformada. Quanto mais força eu fizer, mais ela vai ficar deformada. E eu consigo ilustrar isso aqui neste gráfico. Veja só. Aqui, por exemplo, vamos lá. Aumento a força, aumento a deformação. Aumento a força, aumento a deformação. E eu falei há bocado que trabalho é igual a área. Então, tenho aqui essa reta que mostra a relação entre a força e o deslocamento. Por este caso aqui, a deformação. Agora, eu tenho que calcular a área por debaixo da curva. Ao fazer isso, está claro que aqui a área que eu consigo ter, que eu consigo evidenciar, será essa área bonita que eu coloquei deste lado. E olhando para essa figura aqui eu estou perante um triângulo. Então, vou dizer que trabalho será igual a área do triângulo, que será a base vezes a altura sobre 2. Então, eu vou apagar isso aqui, colocar aqui simplesmente força elástica, né? Aqui, força elástica, aqui também força elástica. Perfeito. Base será o x, que é a deformação. A altura será a força elástica. Sobre 2 da fórmula. Agora, eu coloquei aqui do lado a lei de Hooke, que estabelece que a força é igual a capa x, que é a relação que nós aqui acabamos de mostrar. Que se a força aumenta, a deformação também vai aumentar. Então, aqui tem uma relação de proporcionalidade direta entre a força e aqui aqui a deformação. Então, onde tem força elástica, vou colocar essa expressão, vou colocar aqui x, olha, x vezes kx sobre 2.
Então, K está aqui, x vezes x será x ao quadrado sobre 2. Então, aqui eu tenho a expressão que me permite achar o trabalho da força elástica, né? Então, esse aqui será o trabalho da força elástica. Perfeito. E aqui eu tenho duas máquinas, né? Tenho duas máquinas, a máquina A e aqui tenho a máquina B. Veja só, a máquina A produz 100 peças em 10 minutos. 100 peças quer dizer que o trabalho que a máquina vai realizar e minutos quer dizer que corresponde a tempo. A máquina B produz 100 peças em 20 minutos. A máquina A produz 100 peças em 10 minutos. A máquina B produz o mesmo número de peças, então realiza o mesmo trabalho, mas agora leva mais tempo. Agora eu quero saber qual é a máquina mais potente. A máquina mais potente tem que realizar um certo trabalho em menos tempo. Então, a partir da afirmação, eu consigo perceber que a relação entre a potência e o tempo é de proporcionalidade inversa. E isso eu consigo ver nesta figura, que a potência será igual ao trabalho sobre o tempo. Isso é, se a potência aumenta, o tempo tem que diminuir. Good? Agora, eu quero achar a potência instantânea, né? Partindo da expressão anterior que nós vimos juntos, que a potência é igual ao trabalho sobre o tempo. Eu falei ainda hoje que trabalho é igual a força vezes a distância. Substituindo cá, eu terei que potência será igual a força vezes a distância, onde eu trabalho, substituo, sobre aqui o ΔT. E esse quociente me dá a velocidade. Então, a potência será igual a força vezes aqui a velocidade. Essa potência aqui é denominada de potência instantânea e essa potência aqui é denominada de potência média. Para você fixar isso aqui, é só lembrar da velocidade média. Velocidade média é variação do espaço sobre a variação do tempo. Percebe? Sempre quando se fala de média, tem tempo embaixo. É assim como eu retiro os tempos. Potência média, tempo embaixo. Velocidade média, tempo embaixo. Good? E aqui eu trago um exemplo para facilitar a nossa percepção. Diz o seguinte: um operário em uma construção eleva com velocidade constante, velocidade constante, isso pode nos ajudar, com velocidade constante, um corpo de massa 20 kg até uma altura de igual a 3 metros, gastando ΔT de 10 segundos para realizar essa operação. A linha A pede para determinar o valor da força F que o operário deve realizar para que o corpo suba com velocidade constante. Aqui estão a pedir a força. Vamos analisar essa figura. Esse operário ele está aqui a puxar para baixo essa corda. Então, essa corda, como está ligada a este corpo, então esse corpo vai subir por meio dessa força que ele estará aqui a exercer nesta figura. E este corpo, como está suspenso, então aqui terá um peso P. Então, a força e o peso são forças com sentidos contrários. Good. Este corpo aqui, ele está a subir, então a subida será o sentido do movimento. O que nós aprendemos na dinâmica é que a força resultante será igual ao produto entre a massa e a aceleração. Agora, o sentido como é para cima, esse corpo para subir, vamos começar com a força F e depois com a força peso. Aqui massa e aceleração. Só que, segundo o iniciado, esse corpo aqui vai subir com velocidade constante. Se a velocidade ela for constante, não há aceleração. Nós sabemos que a aceleração é igual a V menos V inicial sobre ΔT. Se a velocidade é constante, quer dizer que essa velocidade e esta outra aqui serão iguais. Então, a diferença de dois números iguais, por exemplo, 20 menos 20 é zero. Então, essa parte aqui será nula. Logo, a força será igual aqui ao peso. E peso é massa vezes a gravidade, que será aquele 20, e 10, que será 200 newtons. Good?
Para a linha B, nos pede o trabalho que o operário realiza nesta operação. O que nós sabemos sobre o trabalho? Que trabalho é igual a força vezes a distância. Mas para o nosso caso aqui, a distância será a altura, essa altura aqui. Então, a força nós calculamos anteriormente que deu 200 vezes 3, que será 600 joules, porque é trabalho. Seguindo, pedem a potência desenvolvida pelo operário. O que nós sabemos sobre a potência? Que a potência será o trabalho sobre aqui a variação do tempo. Nós calculamos que o trabalho deu 600 sobre tempo, que é 10 segundos, sai dá 60 watts, tá bom? E assim nós terminamos a nossa aula referente ao trabalho. E nós vamos continuar essa aula falando já sobre energia, porque esses dois temas, trabalho e energia, eles andam juntos. Algumas expressões que nós vimos nessa aula, nós iremos repeti-las na nossa próxima aula, quando falarmos sobre energia. Então, domina bem essa aula, faça algumas anotações, porque nós vamos precisar desse conteúdo daqui a pouco. Tchau, tchau e até lá.